Eu já dormi em chão de barro, já comi resto de comida de porco para não morrer de fome, já fui tratado como se fosse um bicho sem dono. Hoje, com a voz fraca e a mão tremendo, decidi contar tudo, porque morrer calado é morrer 2 vezes. Meu nome é Sebastião de Souza Matos, tenho 84 anos e nasci num canto seco entre Oeiras e Floriano, no Piauí. Tô aqui sentado numa cadeira de madeira que range mais do que eu, decidida a contar tudo que ficou entalado por uma vida inteira. Não é para comover ninguém, nem para pedir desculpa. É para deixar registrado, para mim mesmo. Minha infância começou simples, daquelas que não viram notícia, mas moram fundo na memória. A gente morava num casebre de barro com um telhado torto no meio do mato. Não tinha luz, não tinha luxo, mas tinha o que muita casa de tijolo nunca teve: cuidado. Meu pai, Manuel, era lavrador. Trabalhava na roça alugada de um sujeito rico da região. Todo dia, ele saía antes do sol levantar, com a enxada no ombro e o cigarro de palha aceso no canto da boca. Voltava com o corpo moído, mas sempre achava força para me ensinar alguma coisa. Olha o jeito de plantar milho, Tiãozinho. A terra precisa respirar. Ele dizia isso enquanto enterrava as sementes com as mãos fundas de calo. Minha mãe, Maria das Graças, era uma mulher miúda, mas aguentava o mundo nas costas. Cuidava da casa, das galinhas, da horta, lavava a roupa no braço e ainda me ensinava a desenhar as letras no chão de terra, com um graveto. Um dia você vai entender o peso dessas palavras, meu filho. Eu só ria e rabiscava torto. O que a gente comia, o que dava. Feijão, farinha, às vezes um ovo, às vezes só o cheiro. Mas na hora de comer, minha mãe sempre dava um jeito de fazer parecer um banquete. A panela velha no fogão de lenha fazia barulho e cheiro que até hoje eu escuto quando fecho o olho. Eu era um menino do mato. Corria descalço atrás das galinhas, catava fruta no matagal, inventava brinquedo com talo de mandioca. Tinha um cachorro magrelo chamado Tropeço, que me seguia para todo lado. À tarde, depois de muito correr, eu deitava no colo da minha mãe e ela me coçava a cabeça enquanto cantava baixinho umas modinhas que ela lembrava da juventude. Às vezes, quando o trabalho deixava, meu pai sentava comigo na beira do terreiro e contava histórias de lobisomem, de alma penada, de vaqueiro que virou estrela. Ele falava olhando o céu, com os olhos perdidos entre as estrelas e os dedos coçando o bigode. Eu escutava com o queixo apoiado no joelho, torcendo para o bicho-papão aparecer de verdade só para a gente correr juntos. Nos domingos, quando a seca dava trégua e a barriga deixava, a gente ia até a beira do rio. Meu pai pescava, minha mãe lavava roupa e eu ficava tentando pegar piaba com as mãos. Era o nosso passeio. Nada de missa, nada de festa, só a gente e o barulho d'água. A escola foi 2 anos, na igrejinha do povoado, com a professora que batia com régua na mão de quem errava. Aprendi o beabá, mas aprendi mais na lida do dia a dia. Meu pai dizia: estudo é bom, mas sabedoria vem do mato. Vem de ouvir e ficar quieto. Eu aprendi a ouvir mais que falar. Só que, com o tempo, as coisas começaram a mudar. Meu pai tossia demais. Era uma tosse seca, daquela que parece vir de dentro do osso. Ele dizia que era o pó da roça, que passava logo, mas não passava. Minha mãe olhava para ele com um medo escondido atrás do pano que usava para enxugar o rosto. Teve um dia que ele largou a enxada no meio da roça e sentou. Eu nunca tinha visto ele fazer isso. Fiquei parado, sem saber se perguntava. Ele só disse: vai buscar água, Tiãozinho. A cabeça tá girando. Minha mãe também parecia cansada demais. Começou a perder peso. Ficava calada por mais tempo. Às vezes eu acordava de madrugada e via ela sentada no escuro, com a mão no peito, respirando fundo. Dizia que era só preocupação, que ia passar. Mas no jeito dela me abraçar, no modo como demorava para soltar minha mão, tinha alguma coisa que eu não sabia explicar. Uma espécie de aperto, um medo mudo. E foi assim que os dias foram ficando diferentes. A comida ficou mais rala,
o riso mais curto e os olhos dos meus pais mais distantes. Mas ninguém dizia nada. A gente seguia fingindo que tudo estava bem, porque pobre, quando sente que vai cair, finge que está dançando. Até hoje eu consigo sentir o cheiro daquele dia. Cheiro de poeira quente misturado com remédio caseiro e suor frio. Era começo de agosto, época de vento seco no Piauí, quando até a sombra das árvores parece cansada. Meu pai já vinha tossindo há semanas. Minha mãe se arrastava pela casa. Eu ainda acreditava que ia passar, porque criança acredita. Mas naquela manhã acordei com um silêncio diferente. Não tinha barulho de panela, não tinha voz de mãe chamando, só o estalo do telhado esquentando. Entrei no quarto e vi os dois deitados. Meu pai com os olhos fundos, respirando como quem luta para puxar o ar. Minha mãe suando, a pele ardendo. Era febre, daquelas que queimam por dentro. Eu tremia e não sabia o que fazer. Corri na casa da vizinha, Dona Benedita, que era parteira e benzedeira. Ela veio correndo, colocou a mão na testa deles e balançou a cabeça. Isso é coisa forte, menino. Tem que chamar o padre. Naquele tempo não tinha posto de saúde. Médico era um luxo que só os fazendeiros tinham. O padre era o único que vinha dar extrema unção quando alguém estava por ir. Fui buscar ele na igrejinha do povoado, com as pernas tremendo e a boca seca. Ele veio rápido, carregando um frasco de óleo e um terço. Quando chegou, olhou para os dois, fez o sinal da cruz e disse: "Reza, menino. Deus vai fazer o que for da vontade dele." Eu não entendi o que ele queria dizer. Rezei, mas meu coração já sabia. No fim da tarde, meu pai parou de respirar. Minha mãe apertou a mão dele, chorando sem força, e sussurrou alguma coisa que eu nunca ouvi. Na manhã seguinte, ela também se calou. Os dois foram juntos, como se não quisessem deixar um ao outro para trás. O padre me puxou pelo ombro. "Vai se preparar, Sebastião. Eles vão ser levados para o cemitério." Eu fiquei parado, com a boca aberta, sem sair som. Não tinha ninguém da família por perto, nem um tio, nem um primo. Éramos só nós três naquele mundo. E agora eram só 2 caixões pequenos de madeira clara, um do lado do outro, no meio do pátio da igrejinha. O enterro foi rápido, como é no sertão. 2 homens do povoado carregaram os caixões na carroça. Eu fui atrás, andando descalço na poeira quente, sentindo as pedras cortarem a sola do pé sem sentir dor. O cemitério era só um cercado de arame com cruzes tortas. Não tinha música, não tinha vela, só o padre murmurando uma oração e as pás jogando terra. Cada pá parecia bater no meu peito. Quando a última cruz foi fincada, todo mundo se dispersou. Ficou só eu, olhando os montes de terra. A vizinha botou a mão no meu ombro e disse: "Deus te guarde, menino." E foi embora também. Eu fiquei ali, segurando um pedaço de pano que era da minha mãe, sem saber para onde ir. No fim do dia, um homem de terno amarrotado desceu de um jipe da prefeitura. "Você é o filho do Manuel e da Maria?" perguntou. Eu balancei a cabeça. "Então vamos. Não pode ficar aqui sozinho." Ele falou como se eu fosse um saco de farinha. Me botou no banco de trás sem perguntar nada. O jipe saiu levantando poeira. Eu olhava pela janela e via o cemitério ficando pequeno, o pedaço da minha vida ficando para trás. A viagem foi curta, mas pareceu uma eternidade. Paramos diante de um prédio cinza com paredes descascadas. Era o Orfanato São Miguel, uma placa de ferro torta pendurada no portão. O cheiro bateu primeiro, um misto de sopa azida, desinfetante barato e roupa molhada. O barulho veio depois. Crianças chorando, outras brigando, portas batendo, uma mulher gritando ordens no corredor. O homem da prefeitura me entregou para uma freira gorda de hábito preto. "Mais um", disse. Ela me olhou de cima a baixo e falou: "Vai para o refeitório, depois a gente vê onde te põe." Eu não sabia se dizia obrigado ou não. Só segui ela com as pernas duras. O refeitório era um salão grande com mesas compridas. Crianças magras comiam uma sopa rala de cabeça baixa. Ninguém olhava nos olhos de ninguém. Uma outra freira andava entre as mesas com uma régua na mão, batendo nas costas de quem demorava para engolir. Eu fiquei parado na porta. A freira gorda me empurrou. "Senta aí, menino." Sentei numa ponta e me deram um prato. A sopa tinha gosto de nada.
Engoli porque meu estômago roncava. Ao redor, os outros meninos me olhavam rápido e desviavam o olhar. Pareciam bichos ariscos. Um deles cochichou. Novo sempre apanha primeiro. Eu fingi que não ouvi. Depois do jantar, a freira me levou por um corredor estreito. As paredes tinham manchas de umidade, o chão era de cimento frio. Esse é seu lugar, disse, abrindo a porta de um dormitório. Havia uma fileira de camas de madeira, cada uma com um colchão fino e um cobertor encardido. O cheiro de suor e mofo me fez tossir. Ela apontou para a última cama. É essa. Amanhã você acorda às 5. Se atrasar, fica sem café. Eu deitei sem tirar a roupa. O colchão era duro e áspero. Eu olhei para o teto e fiquei escutando o choro baixo de alguma criança na cama ao lado. Ali, deitado naquele quarto estranho, entendi que minha vida tinha mudado de vez. Não tinha mais colo de mãe, nem história de pai, nem cachorro magrelo. Só aquela cama de madeira e um monte de regra que eu nem sabia ainda. Fechei os olhos e abracei o pano velho que era o único pedaço da minha antiga vida. Era tudo que eu tinha. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. No orfanato, o tempo não passava. Ele empacava. Cada dia era igual ao outro. Como se alguém tivesse dado pausa na alegria e esquecido de apertar o play de novo. Acordava com um sino batendo 5 da manhã. Um sino que soava mais como castigo do que como chamada. A primeira coisa que se sentia ao abrir os olhos era o frio. O cobertor não servia para nada, era só um pano sujo. O cimento gelado do chão fazia o corpo doer antes mesmo de sair da cama. Os meninos se vestiam rápido, em silêncio, porque quem demorasse levava reguada no braço, sem conversa. A comida era uma vergonha. Um mingau ralo de manhã, uma sopa de resto no almoço e, se tivesse sorte, uma fatia de pão seco à noite. Às vezes nem isso. Reclamar é pecado, dizia a freira que servia. Mas pecado mesmo era aquela comida servida para a criança crescer. As regras eram muitas. Andar em fila, não falar sem ser chamado, não olhar para o alto, não correr, não rir. Rir era quase crime lá dentro. Uma vez um menino soltou um risinho no refeitório. A freira puxou ele pelo colarinho e deu 3 tapas no rosto dele, na frente de todo mundo, para aprender a respeitar o silêncio de Deus, ela disse. Eu tentava não chamar atenção, baixava a cabeça, obedecia, engolia o que mandavam. Mesmo assim, uma hora ou outra, a pancada vinha. Uma vez deixei cair um prato no refeitório. Nem quebrou, mas a freira me puxou pela orelha até o pátio, me fez ajoelhar no chão quente por mais de 1 hora. As pedras entravam no joelho, o sol batia forte. A noite era a pior hora, porque era quando o corpo reclamava das dores e a cabeça ficava cheia. Eu ficava deitado olhando o teto rachado, pensando no meu pai, na minha mãe, na casa de barro, e sentia raiva de mim mesmo por ter esquecido o som da voz deles tão rápido. Tentei me apegar a um menino mais velho, o Chico. Ele tinha a cara fechada, mas um dia me deu metade do pão dele sem dizer nada. Aquilo para mim foi quase abraço. A gente começou a trocar cochichos, palavras curtas, mas sinceras. Um dia ele me disse, aqui dentro, se não endurecer, vira pedra no chão. Eu não entendi na hora, mas depois vi que ele estava certo. A coisa mudou de vez numa noite em que acordei com barulho no corredor. Era o choro do menino novo, o Zezinho. Tinha chegado fazia pouco. Pequeno, cabelo enroladinho, olhos assustados. Ele chorava demais o tempo todo. As freiras odiavam criança que chorava. Naquela noite, eu ouvi o choro virar grito. E depois, silêncio. No outro dia, Zezinho não estava mais na mesa. Nem na cama, nem em lugar nenhum. Quando perguntei, a freira só disse, foi embora. Mas eu vi a mancha vermelha no chão do corredor perto da sala dela. Eu vi. Foi ali que decidi fugir. Passei os dias seguintes estudando o muro dos fundos. Tinha um canto onde as pedras estavam mais soltas, perto da horta. Eu fingia que estava colhendo mato, mas estava empurrando pedra devagar. Um dia consegui abrir espaço suficiente para passar. Escondi uns pedaços de pão velho e uma garrafa de água de caneca. Esperei uma noite de vento, quando o barulho da ventania cobria qualquer som. Levantei da cama devagar, com o coração batendo na garganta. Fui até o canto da horta, me ajoelhei no mato, empurrei a pedra, entrei no buraco.
Do outro lado era mato fechado, espinho, folha seca, bicho que fazia barulho, mas era liberdade. Corri como nunca. O mato cortava meu braço, o chão machucava meu pé, mas eu só pensava, não vou virar o próximo Zezinho. Caminhei até o corpo do É. Dormi embaixo de árvore, acordei com fome, segui andando. Já era o segundo dia, quando minhas pernas não aguentaram mais. Sentei na beira de uma estrada de terra e fiquei ali, esperando que alguém me visse, ou que alguma coisa acabasse comigo de uma vez. Foi aí que apareceu um caminhão velho, coberto de lona, com o barulho estalando no chão batido. Parou devagar. Um homem grande, de chapéu e camisa xadrez, disse: tinha um bigode espesso e uma barriga que esticava o cinto. E tu, menina? Perdeu a casa? Eu balancei a cabeça. Não consegui falar nada. Ele me olhou de cima a baixo, depois cuspiu no chão. Tá magro feito cachorro doente? Entra aí, vamos resolver isso. Entrei na carroceria. O cheiro de feno, corda, bicho, era duro, mas era longe do orfanato. O homem subiu na boleia e o caminhão voltou a andar. Vou te levar para um lugar bom, uma fazenda. Os homens lá são fortes, trabalham direito. Você vai ter cama, comida, roupa, vai aprender a ser homem. Vai ser tratado como filho. Eu não respondi, mas pela primeira vez em dias senti uma pontinha de esperança. Não sabia que esperança podia ser armadilha. O caminhão parou depois de muito tempo de estrada batida. O céu já tinha perdido o azul e ficado cor de barro, como se a terra tivesse subido e engolido o dia. Quando pulei da carroceria, o mundo parecia mais largo. A porteira da fazenda rangia ao vento, e a primeira coisa que vi foi uma casa grande, de janelas abertas, com os homens sentados na varanda, todos fortes, suados, com as camisas abertas no peito. O homem que me trouxe cuspiu no chão, passou a mão no bigode e disse: chegamos. Aqui é onde você vai virar gente. A fazenda era enorme. Tinha galpão, curral, depósito, chiqueiro, horta, paiol. O ar cheirava a esterco e suor de cavalo. Pro meu nariz de menino acostumado com o cheiro de sabão de cinza e comida no fogão, aquilo era novidade. Fiquei parado, olhando tudo, sem saber para onde ir. Na varanda, um dos homens levantou. Era maior que os outros, com uma barriga pesada, barba mal feita e um chapéu que escondia parte do rosto. Caminhou devagar até a gente, com as botas batendo forte no chão de terra. "O que é isso aí?" perguntou com a voz grossa. "Ajudei esse menino na estrada, sem eira nem beira. Tava quase morto. Trouxe para ver se tem serventia." O homem me olhou de cima a baixo. "Tem braço, tem perna. Já ajuda. Vai servir." Sem me perguntar nome nem nada, ele se virou e gritou: "Ei, Tonhão, leva o moleque para dar banho e arranjar uma muda de roupa." Um sujeito alto, de cara redonda e dentes separados, apareceu do lado da casa. Me deu um tapinha nas costas. "Vamos, moleque, hoje é teu dia de sorte." A roupa que me deram era grande demais, cheirava a sabão de sebo. A água do banho veio num balde jogado nas minhas costas, gelada como pedra. Depois disso, me botaram para comer um prato de arroz com um pedaço de carne. Comi como quem não vê comida há semanas, porque não via mesmo. Fui apresentado como ajudante. Nada de nome, só ajudante. O capataz, que depois soube se chamar Zé Barriga, explicou: "Vai começar com coisa leve. Varre o galpão, busca água no poço, alimenta as galinhas. Se fizer bem feito, vai subindo. Aqui a gente forma homem." Nos primeiros dias parecia até um recomeço. A comida vinha todo dia, a cama era de madeira, mas tinha colchão de palha e ninguém me batia. Os homens falavam alto, riam e alguns pareciam até simpáticos. Um deles me deu o apelido Menininho. Outro disse: "Você vai aprender todo com a gente, vai virar cabra macho." Eu não entendia bem o que eles queriam dizer com aquilo. Mas pela primeira vez desde o orfanato me senti menos bicho. Dormia cansado, mas de um cansaço de corpo, não de medo. Ainda sonhava com meus pais, com minha mãe penteando meu cabelo, mas acordava com menos angústia. A fazenda tinha ritmo. O galo cantava, os homens levantavam. Café preto e forte, pão duro. Depois, cada um para o seu serviço. Eu acompanhava a Tonhão, que me ensinava onde ficava cada coisa. Me botava para carregar balde, buscar lenha, espantar galinha.
Às vezes me dava um tapa leve na cabeça, como se fosse brincadeira. Se errar de novo, te jogo no chiqueiro com os porcos. E ria. Eu ria junto, meio sem graça. Alguns peões eram mais silenciosos. Tinha um chamado Carlinhos, que vivia com um cigarro no canto da boca e me olhava de longe. Quando eu passava, ele soltava um assovio e dizia: "Olha o passarinho novo na gaiola!" Os outros riam. Eu fingia que não era comigo. Apesar disso, eu tentava me mostrar útil. Varia com força, obedecia rápido, nunca reclamei. Cada elogio que recebia era como colher d'água em boca seca. Eu queria muito ser aceito. Depois de tudo que vivi, qualquer coisa que parecesse com pertencer já me parecia prêmio. Mas teve um dia... Estava terminando de varrer o chão do paiol quando o capataz Zé Barriga entrou. Ele não disse nada. Só ficou parado na porta me olhando. A vassoura parou na minha mão. O suor desceu pela minha testa, mas não era do calor. Era daquele olhar. Ele sorriu, mas não era sorriso de alegria. Era um sorriso que apertava os olhos, que deixava a boca torta. Caminhou até mim, devagar. O barulho da bota afundando na palha. "Tá ficando ajeitada, hein, menininho? Já tá aprendendo a se mexer igual homem." Eu tentei sorrir de volta, mas a boca não obedeceu. "Continua caprichando assim, que você vai longe aqui." Bateu no meu ombro, forte demais porque precisava, e saiu, assoviando. Fiquei parado com a vassoura na mão, o peito apertado. Não entendi tudo, mas entendi o suficiente para sentir uma coisa ruim dentro de mim. Aquela noite o jantar desceu amargo. Os risos dos peões pareciam mais altos, as piadas mais cheias de duplo sentido. Quando me deitei na cama de palha, fiquei olhando o teto de madeira e tive a sensação de que a segurança que achava que tinha encontrado era só mais uma ilusão. Os primeiros dias na fazenda pareciam promessa. Comida, cama, nenhum tapa. Só o cansaço do corpo depois do serviço, que era até bom de sentir. Eu achava que talvez ali fosse mesmo um recomeço, que tudo que vinha antes tinha sido só um desvio ruim de caminho. Mas foi ali mesmo que o chão começou a se abrir devagar, sem barulho, só no olhar torto e no riso escondido. As piadas começaram pequenas. Quando eu passava, algum peão assoviava. Outro dizia: "Olha o passarinho novo, querendo aprender a voar." Eu não entendia direito. Só ria por educação como um menino que não sabe do que estão rindo, mas não quer ficar de fora. Tonhão, o que me ajudava mais de perto, começou a apertar minha nuca com mais força, dizer que eu precisava amolecer para virar homem. Às vezes, enquanto eu varria o chão do galpão, ele passava e dizia: "Desse jeito aí você vai ser promovido logo, menininho." Comecei a notar cochichos que paravam quando eu chegava perto. Os homens se olhavam, riam entre si, e sempre tinha alguém me chamando para tarefa nova. "Vai guardar o celeiro hoje, tá?" diziam. Ou "Fica mais um pouco ali perto dos cavalos para ver se não entra bicho." Eu obedecia, mas ficava com aquela sensação que a gente tem quando a conversa muda de tom assim que você entra no cômodo. Teve uma noite que acordei com um barulho de risada vindo da varanda. Espiei pela fresta da janela. 3 peões fumavam e riam baixo. Um deles apontou para minha porta e falou algo que eu não entendi. O outro respondeu: "Hoje é dia do menininho aprender." E riram de novo. O riso deles me arrepiou, e não de medo qualquer. Era um arrepio daqueles que parece que o corpo já sabe o que a cabeça ainda não entendeu. Durante o dia, o clima parecia o mesmo. Trabalho, poeira, sol forte, cheiro de corral. Mas no jeito dos homens, tinha alguma coisa no ar. Uma espera, um jogo. Tive a impressão de que estavam preparando algo. Às vezes, quando eu estava sozinho limpando o paiol, um deles entrava só para me olhar. Ficava parado ali, olhando. Não dizia nada. E depois saía, como se estivesse conferindo um pedaço de carne na feira. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Uma tarde, Tonhão veio até mim e disse: "Hoje você vai ajudar no celeiro depois da janta. É importante, tarefa de confiança." Eu tentei sorrir. Ele passou a mão no meu cabelo e disse: "Você tá indo longe, viu? Tem peão que trabalha há anos aqui e nunca ganha esse tipo de chamada." O jeito que ele falou me incomodou, mas não reclamei. O sol se escondeu e o céu ficou cor de chumbo. Os outros homens jantaram e foram se deitar. Eu continuei ali, no canto do fogão, esperando a tal tarefa. O capataz passou, me deu um tapinha no ombro. "Vai pro celeiro, menininho. O pessoal já tá te esperando."
Fui andando devagar. O caminho até o celeiro parecia mais longo naquela noite. O mato fazia barulho, a luz da lua mal clareava a trilha. Quando cheguei, a porta estava entreaberta. Lá dentro, só o cheiro forte de feno velho, couro, suor e alguma coisa que eu não sabia nomear. Um cheiro pesado que grudava no nariz. Entrei, tudo escuro. Uma lamparina pendurada num prego balançava leve, como se tivesse sido deixada ali de propósito. O barulho dos grilos do lado de fora era o único som. "Tem alguém aí?" perguntei. Silêncio. Dei 2 passos. O chão rangeu sob meus pés descalços. A palha no canto se mexeu. E então, da sombra, saiu um dos peões. Sorriu. Um sorriso que não era de boas-vindas. Não era de nada bom. "Chegou cedo, hein, menininho?" Ele falou devagar, limpando a mão suja num pano encardido. Mais 2 apareceram atrás dele. Um deles fechou a porta do celeiro devagar, fazendo a madeira bater com um barulho seco. Eu fiquei ali, parado, sem saber se corria, se fingia que aquilo era normal, se sorria de nervoso. Senti um nó se formando na garganta, uma vontade de gritar que não veio. Só fiquei imóvel, com a respiração presa, como o bicho que sabe que está sendo cercado. Não disseram o que iam fazer. Não precisaram. Eu entendi. Não com palavras, mas com a posição dos corpos, com os risos abafados, com os olhares famintos. Depois da primeira vez no celeiro, nunca mais fui o mesmo. Não houve uma palavra que dissesse: "Agora começa assim!" Não teve anúncio. Só aconteceu. E depois aconteceu de novo. E de novo. Até vir a rotina. A noite chegava e, junto com ela, um medo que eu sentia na pele antes de sentir no peito. Era um medo que tinha cheiro, tinha peso, tinha gosto metálico. Os homens começaram a me chamar com frequência. Menininho, hoje tem trabalho no celeiro. Eu já sabia o que significava. Não precisava mais perguntar. O corpo ia sozinho, enquanto a cabeça tentava se desligar. Eu ia obedecendo, porque desobedecer era pior. Pior do que qualquer coisa que já tinham feito comigo. Não vou contar detalhe, porque criança não devia nem saber que essas coisas existiam. Eu só posso dizer que cada vez era uma parte de mim que ficava lá, presa. Eu saía andando como se fosse inteiro, mas não era. Por dentro, eu já estava em pedaços. Tentei pedir ajuda. Um dia, quando o sol ainda queimava forte, encostei no peão mais velho, seu Neco, que parecia ter um pouco de humanidade no olhar. Ele me dava pedaço de pão às vezes, falava baixo comigo. Tomei coragem. "Seu Neco, eles estão fazendo coisa errada comigo no celeiro." Ele me olhou de um jeito que nunca vou esquecer. Um olhar de pena misturado com medo. Chegou perto e disse, quase sem mexer os lábios: "Menino, fica quieto ou vai ser pior, muito pior." E virou as costas. Eu fiquei parado com um nó na garganta. E entendi que não tinha para onde correr dentro daquela fazenda. Comecei a me sentir prisioneiro. Não tinha muro, mas tinha medo. Não tinha cela, mas tinha um celeiro. O dia era um teatro onde eu fingia trabalhar e eles fingiam que eu era só ajudante. A noite era outro enredo. Até que veio a noite que me marcou de um jeito diferente. Uma noite que até hoje me faz passar mal só de lembrar. Eles estavam bêbados, rindo alto, fazendo piada. Me chamaram: "Menininho, hoje você vai provar que já é homem." Eu tremia. Quando entrei no celeiro, vi uma cabra amarrada num canto. O bicho tremia mais do que eu. Eles começaram a me dar ordens, falando coisas que eu não quero repetir. Eu disse que não queria, que não ia. Um deles levantou a mão. Ou faz ou vai apanhar até não levantar. Eu era pequeno, fraco, sem saída. Fiz o que mandaram. Não quero detalhar. Só posso dizer que meu corpo fez, mas minha alma não. E enquanto eu fazia, eu olhava para os olhos da cabra, aqueles olhos parados, grandes, com medo e dor. Era como se eu estivesse olhando para mim mesmo. Quando acabou, eu vomitei no canto do celeiro. Vomitei tudo que tinha e que não tinha no estômago. Eles riram, me chamaram de fresco e mandaram eu sair dali. Eu saí correndo, tropeçando, caí no chão do lado de fora. Fiquei ali um tempo, respirando igual peixe fora d'água. Na manhã seguinte, fui levar água para os animais. A cabra estava morta, deitada de lado com a língua de fora. Não tinha marca de faca nem de tiro, mas eu sabia.
Sabia que não tinha sido só eu que tinha feito maldade com ela. Sabia que eles tinham ido além depois que me mandaram embora. Senti uma culpa tão pesada que parecia que tinha chumbo dentro do meu peito. Fiquei ajoelhado do lado do corpo do bicho, passei a mão no pelo dela e chorei sem fazer barulho. Nesse dia eu entendi que não existia limite naquele lugar. Que nada estava protegido. Nem eu, nem os bichos, nem ninguém. No fim da tarde, enquanto eu tentava fingir normalidade, ouvi o barulho de uma carroça chegando. Olhei e vi um homem descarregando uns sacos de milho. Atrás dele, um menino novo desceu. Era pequeno, magro, de olhar assustado. Tinha uma trouxa de roupa amarrada num pano. Um dos peões gritou da varanda. "Olha aí, menininho, agora você tem companhia." Eu senti um arrepio. Não era alegria de ter outro menino para brincar. Era medo. Medo porque eu sabia exatamente o que ia acontecer com ele. E porque, no fundo, eu ainda nem tinha conseguido me salvar. Depois que o outro menino chegou, eu comecei a entender que aquele lugar tinha um ciclo. Primeiro vinha a fome, depois o trabalho, depois o cuidado dos homens. Era uma máquina que não parava e eu estava no meio, tentando não ser engolido de vez. Foi nesse ponto que eu aprendi a ficar invisível. Comecei a evitar certas tarefas. Se alguém gritava, "Preciso de ajudante no celeiro", eu corria para arrumar outro serviço antes que me chamassem. Me oferecia para buscar água no poço, para limpar a horta, para catar esterco no curral, qualquer coisa que me deixasse longe do celeiro depois do escurecer. Às vezes eu me escondia atrás do chiqueiro, até ouvir as vozes ficarem mais baixas. Só voltava quando já era tarde demais para ser escolhido. Aprendi a ler sinais. Era como caçador no mato. O cheiro de álcool no ar significava noite perigosa. Barulho de risada grossa depois da janta, igual aviso de tempestade chegando. O jeito que o capataz fechava o cinto, a maneira como cuspia no chão, até isso era sinal. Quando ele estava de chapéu enfiado até os olhos, eu sabia que tinha que sumir. Fui virando sombra. Fazia os trabalhos sem fazer barulho, sem olhar no olho de ninguém. Comia rápido, de cabeça baixa. Aprendi a dormir de lado, encolhido, para parecer menor. Até o jeito de andar eu mudei, passando mais perto das paredes, como quem não quer ser visto. Era um esforço enorme para um corpo pequeno, mas era isso ou ser arrastado de novo. O menino novo, o Joãozinho, era esperto, mas ainda não entendia. Ele ficava me perguntando, "Por que você não olha na cara deles? Por que você some toda hora?" Eu não sabia responder. Não dava para explicar porque ele ainda não tinha visto tudo. Eu só dizia, "Fica quieto, não chama atenção." Ele ria, achava que eu era medroso. Foi nessa época que um peão mais velho começou a me dar pequenas dicas. O seu Raimundo, homem de pele curtida de sol, já com cabelos brancos misturados na barba, ele não falava muito, mas quando passava por mim deixava escapar uma frase curta. "Hoje não fica no pátio depois da janta." Ou então, "Quando o Zé Barriga mandar você pro galpão, finge que tá doente." Eu não sabia se podia confiar, mas segui os conselhos dele. Um dia ele encostou no meu ombro e falou, quase sem abrir a boca, "Não adianta bater de frente. Sobrevive primeiro, depois vê o resto." E foi embora. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu usava as dicas dele para montar um mapa na minha mente. Lugares seguros, horas de risco, brechas no muro, trilhas no mato. Comecei a guardar pedaços de pão debaixo da cama, a esconder um cantil velho com água. Tudo sem que ninguém visse. Mas por mais que eu me escondesse, por mais que eu virasse sombra, o ciclo continuava. Eu via o Joãozinho sendo chamado, via ele voltando com o olhar perdido. Comecei a sentir um tipo de raiva misturada com impotência. Era como assistir alguém se afogando enquanto você está amarrado. Às vezes eu tentava puxar ele para o meu lado. "Não fica lá depois da janta", eu dizia. Ele ria. "Deixa de bobagem, Tiãozinho. Eles só estão me ensinando serviço." O coração apertava. Eu sabia que era muito pior do que ele pensava. Hoje, velho, sentado nessa cadeira, lhes contando, eu ainda sinto a mesma coisa.
Essa culpa que não passa, porque eu sobrevivi me tornando invisível. Mas não consegui salvar o Joãozinho. Nem ele, nem os outros. E é esse o peso que eu carrego até hoje. Um peso que não tem onde colocar. A fazenda já era para mim uma prisão sem grade. Eu trabalhava, comia, dormia, mas cada passo era calculado. Cada olhar podia ser uma ameaça. Eu tinha aprendido a ficar invisível, mas invisibilidade não apaga cheiro de presa no ar. E naquela tarde, o cheiro ficou insuportável. O sol estava alto e seco. O pó do chão grudava no suor, formando uma crosta na pele. Eu estava no curral, espalhando milho para as galinhas, quando ouvi um barulho diferente vindo do celeiro. Não era risada, não era conversa, era um som de choro entrecortado. Fui andando devagar até a lateral, como quem não quer nada, e espiando pela fresta da madeira. Vi sombras se movendo. Não vi tudo, não quero nem lembrar, mas ouvi risadas abafadas e depois um grito curto. Grito de menino. O Joãozinho era inconfundível. Meu coração disparou, mas minhas pernas ficaram presas no chão. Eu queria entrar, puxar ele dali, mas eu sabia o que me esperava se fizesse isso. Fiquei parado, tremendo, olhando só com um olho pela fresta. Quando a porta abriu, o que saiu não foi mais o Joãozinho que tinha entrado. Era um corpo mole, carregado pelos braços de 2 peões, com a camisa rasgada e o olhar perdido. Jogaram ele no chão do pátio como quem joga saco de farinha. Um deles ainda falou rindo. Vai aprender a não reclamar. Outro cuspiu do lado dele. Eu corri até ele, ajoelhei no pó. Ele respirava, mas os olhos estavam vazios, como vidro. Tentei falar com ele, mas ele não respondeu. Passei a mão no cabelo dele e senti o corpo tremer. Ali, de joelhos no pó, eu vi meu futuro estampado nele. Se eu ficasse mais ali, ia acabar igual ou pior. Aquela noite eu não dormi. Fiquei deitado de lado, ouvindo o ronco dos peões, pensando. A fazenda não era só um lugar de trabalho duro, era um buraco sem saída. Eu ia acabar enterrado vivo, como o Joãozinho estava sendo enterrado por dentro. Quando o sol nasceu, eu já tinha tomado uma decisão. Fui atrás do único que me dava alguma pista de humanidade. Seu Raimundo, o peão mais velho. Ele estava sentado num toco, afirando um facão. Cheguei perto, a voz tremendo. Seu Raimundo, eu preciso sair daqui. Eu não aguento mais. Eles vão me matar por dentro. Ele parou o movimento, olhou para os lados, baixou o tom. Tá na hora então, falou sem olhar para mim. Não mostra medo. Continua trabalhando. Hoje não. Amanhã à noite. Vou deixar a porteira do fundo aberta. Você vai levar um saco de pão seco e uma garrafinha d'água. Não olha para trás. Nos dias seguintes, a fazenda virou um campo minado. Cada passo que eu dava era calculado. Eu fingia normalidade, mas por dentro sentia o coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. Quando ia buscar água no poço, olhava os homens de rabo d'olho procurando sinais. Quando varria o pátio, contava quantos estavam ali e quantos tinham sumido. À noite, deitado no colchão de palha, imaginava cada movimento da fuga. O caminho até a porteira, a trilha pelo mato, onde esconderia comida, como respiraria para não fazer barulho. Repetia na cabeça como oração: não olha para trás, não olha para trás. Comecei a guardar pedaços de pão seco debaixo do colchão. Peguei uma garrafinha de vidro que achei no lixo do galpão, lavei escondido, enchi de água. Escondi atrás de um monte de lenha. Até um pedaço de corda velha eu achei e enrolei no tornozelo por baixo da calça para não parecer que eu estava levando nada. A paranoia cresceu. Eu sonhava com botas me perseguindo, acordava suado, achando que tinham descoberto tudo. Tinha medo até de olhar para o seu Raimundo. E ele também parecia diferente, mais calado, mais duro. Na véspera da fuga, ele veio até mim no curral. Falou baixo, quase sem mexer a boca. Amanhã, à noite. Não hoje. A porteira vai estar encostada. Sai pelo lado do paiol, pelo mato. Vai até a estrada. Não olha para trás.
Olhou nos meus olhos de um jeito que parecia despedida. Eu quis perguntar por quê, mas engoli as palavras. Senti vontade de abraçar, mas fiquei quieto. No dia seguinte, o clima da fazenda estava estranho. Os homens mais silenciosos, os risos mais duros. O capataz caminhava com a cara fechada, os olhos cortando o pátio como faca. Eu fiquei no meu canto, fingindo varrer, mas o suor escorria pelas costas. Então eu vi. No meio do pátio, seu Raimundo estava cercado por 3 peões. Não batiam nele na frente de todo mundo, mas falavam baixo, com um tom que dava mais medo do que grito. Ele não respondeu nada. Depois sumiu com eles por galpão. Não sei o que fizeram. Não quero saber. Só sei que, naquela noite, ele não voltou pro alojamento. A cama dele ficou vazia. Eu fiquei sentado no meu colchão de palha, com o saco de pão seco escondido debaixo da cama, a garrafinha de água na mão e uma certeza queimando dentro de mim. Agora eu estava sozinho, e se eu não saísse dali logo, ia ser o próximo a sumir. Passei a madrugada acordado, olhando pro teto de madeira, ouvindo cada barulho do lado de fora, cada estalo do vento. O medo não era mais só medo, era um motor dentro de mim. Não tinha mais peão que me desse dica. Não tinha mais ninguém para olhar para mim com pena. Tinha só eu, meu corpo pequeno e uma decisão: fugir ou morrer por dentro. Depois que seu Raimundo sumiu, eu soube que não podia esperar mais. Aquela fazenda era um buraco sem fundo, e se eu não cavasse uma saída, ia me perder inteiro ali dentro. Passei os dias seguintes vivendo como quem respira por um canudinho, com medo de qualquer movimento revelar o que eu tramava. Comecei a esconder comida e água com mais cuidado. Pão seco enrolado em pano e guardado dentro do saco de farelo dos porcos. Uma garrafinha de vidro escondida no fundo do chiqueiro, coberta com palha. Cada gesto era um risco. Se algum peão me pegasse mexendo em lugar errado, podia ser o fim. Então eu me movia lento, fingindo normalidade, com um olho na tarefa e outro nos homens. Passei a estudar rotas como quem estuda mapa de guerra. Sabia qual cerca estava mais frouxa, qual trecho do mato tinha menos espinho, qual porteira rangia menos quando aberta. Às vezes, à noite, fingia ir ao banheiro e ir até a horta, com passos até a estrada. Fazia isso no escuro, para não depender da luz. Meus ouvidos ficaram mais aguçados que meus olhos. Cada som eu guardava. O canto da coruja, o vento nas folhas, o estalar das botas dos peões. Tudo era código. Mas o medo era um bicho que não dormia. Cada vez que alguém me chamava pelo apelido, eu me encolhia, achando que tinham descoberto. O coração batia como tambor, o estômago embrulhava. Eu sonhava acordado com a imagem de Botas atrás de mim, mãos me puxando para o celeiro. E sonhava dormindo com a mesma cena, só que sem conseguir acordar. Numa dessas tardes, aconteceu algo que virou o ponto final. Eu estava limpando o curral quando o capataz apareceu, chapéu enfiado até os olhos. "Menininho, hoje você vem no celeiro depois da janta." A voz dele não tinha espaço para não. Era ordem, e eu sabia o que significava. Tentei inventar desculpa. "Tô doente, seu Zé." Ele me olhou, riu sem mostrar dente e disse: "Então vem doente mesmo." O riso dele me deu calafrio. Senti que aquela noite ia ser pior. E foi. Não vou contar o que aconteceu no celeiro. Não dá. Só posso dizer que foi diferente, mas cruel. Que ali eles passaram de um limite que eu achava que já tinha sido estourado. Saí de lá cambaleando, com um gosto de ferro na boca e um barulho de risada na cabeça que não parava. Vomitei atrás do chiqueiro, tremendo, e fiquei ali um tempo olhando para o céu. Foi nesse momento que uma frase bateu dentro de mim. Ou eu fujo agora, ou nunca mais. A natureza parecia ter ouvido meu pensamento. No dia seguinte, o tempo virou. O céu ficou cinza, o vento soprou forte, as galinhas se encolheram. À tarde começou a chover, pesado, uma chuva grossa que batia no telhado e fazia tudo parecer confuso. O capataz e os peões ficaram na varanda, bebendo, reclamando do tempo. Era o cenário perfeito. Barulho cobrindo passos, gente distraída, porteira mais frouxa. Fiquei no alojamento, fingindo estar encolhido de frio, mas com um saco de pão seco amarrado nas costas, a garrafinha de água dentro da camisa, uma corda velha no tornozelo.
Esperei escurecer mais. O vento assoviava forte, a chuva batia no chão de terra, fazendo lama. Eu ouvia os peões rindo alto na varanda, as vozes embaralhadas pelo álcool. Era agora. Saí do alojamento de fininho, descalço, para não fazer barulho. Cada passo eu colocava devagar, como se o chão fosse vidro. Passei pelo chiqueiro, pela horta, pelo canto onde seu Raimundo me ensinara a ver o mato. A porteira estava encostada, como ele prometera. Por um segundo, achei que era a armadilha, mas não tinha escolha. Coloquei a mão na madeira molhada, empurrei devagar. O rangido se misturou ao barulho da chuva. Do lado de fora, o mato balançava com o vento. Um relâmpago riscou o céu e iluminou tudo por um instante. Eu respirei fundo, olhei para trás. Vi as luzes da varanda, os vultos dos homens. Depois, virei para frente e comecei a correr. Corri pelo mato fechado, os espinhos rasgando a pele, a lama grudando no pé, a água da garrafinha batendo no meu peito, o pão amarrado nas costas, o coração disparado, mas com uma força que eu não sabia que tinha. Cada trovão parecia um aviso, cada relâmpago um mapa. Eu me sentia pequena no meio daquela tempestade, mas, pela primeira vez em muito tempo, o medo não era de ir, era de ficar. Fui me enfiando pelo mato, tropeçando em raízes, caindo e levantando. O barulho da chuva abafava tudo. Não sabia se estavam me seguindo, não queria saber. Repetia na cabeça, como oração, não olha para trás, não olha para trás. Quando finalmente alcancei um trecho mais aberto, parei para respirar. O peito ardia, as pernas tremiam, a água escorria pelo rosto misturada com lágrimas. Atrás de mim, solo escuro. Na frente, o caminho incerto. Mas, pela primeira vez, eu não sentia o celeiro nas costas. E foi assim, no meio de uma tempestade, que eu comecei a fugir de verdade. O mato de noite é diferente. Fica mais espesso, mais vivo. Cada galho vira ameaça, cada som vira armadilha. E eu, com o corpo miúdo e os pés machucados, me enfiava naquele escuro sem saber onde ia dar. O pão amarrado nas costas já estava molhado de chuva. A água da garrafinha tinha gosto de ferrugem, mas era tudo que eu tinha. E ainda assim, era mais do que o que me esperava se voltasse. Caminhei a noite toda. O mato fechava tanto que às vezes parecia que eu estava entrando dentro de uma boca. As folhas cortavam a pele, os mosquitos picavam sem piedade, o frio da madrugada se enfiava nos ossos, mas eu não podia parar. A imagem do celeiro ainda estava viva na minha nuca, como se a qualquer momento alguém fosse segurar meu braço por trás e me puxar de volta. Pisei em espinho, escorreguei em pedra molhada, caí num barranco e bati o joelho. Fiquei um tempo no chão, tremendo, segurando o choro. O mundo parecia grande demais, cruel demais. Mas ali, no meio do nada, percebi que a dor de continuar andando ainda era menor do que a dor de ter ficado. Amanheceu com o céu encoberto e o cheiro de mato encharcado. Enfiei o pão molhado na boca mesmo assim, mastigando com raiva. A barriga roncava, a garganta seca arranhava como pedra. O corpo doía inteiro e eu me arrastava. Ao longe ouvi vozes. Eram guitos abafados, depois estalos secos de galho sendo pisado. Me escondi atrás de uma moita espessa, deitei na lama e fiquei ali, prendendo a respiração. A chuva já tinha virado só garoa, mas o chão ainda estava escorregadio. Ouvi passos. Eram botas, daquelas pesadas que a gente aprende a temer pelo som. Um dos peões gritou: "Se eu pegar esse moleque, arranco o couro dele!" Outro respondeu, rindo: "Deixa ele correr, não vai longe." Fiquei ali por horas, com o coração socando o peito. Um bicho passou por mim, talvez tatu, talvez gambá. Eu não mexi um músculo. As vozes sumiram aos poucos, como ondas recuando. Esperei o triplo do tempo, só saí quando a floresta ficou muda de novo. Comecei a andar pela beirada de um riacho. A água era rasa, mas gelada.
Molhei o rosto, bebi direto com as mãos. Senti a boca arder, mas o alívio era maior. Aquele riacho virou meu guia. Andei por ele dias, às vezes pela margem, às vezes dentro, para apagar rastro. Comi fruta verde, raiz amarga, dormi encolhido embaixo de árvore. Tinha noite que o frio era tanto que eu só conseguia dormir batendo o queixo. Acordava com as roupas duras de lama seca. As feridas do corpo ardiam, mas o pior era a cabeça. Às vezes eu sonhava que estava de volta, que era carregado à força. Acordava gritando no mato, espantando os pássaros. Depois de uns 3 ou 4 dias, talvez mais, perdi a conta. Cheguei numa estrada de terra. Tinha sinal de carroça, pegadas. Segui ela com medo, mas esperança. O sol castigava. O chão rachado queimava a sola dos pés. Me escondia sempre que ouvia barulho. Qualquer ruído virava ameaça. Mas uma hora, do alto de uma colina, vi fumaça subindo. E logo depois, umas casinhas tortas, feitas de barro e madeira. Era uma vila. Cheguei rastejando. Parecia um bicho. Um cachorro latiu quando me viu. Uma mulher saiu da casa com um balde na mão. Me viu, arregalou os olhos. Eu parei. Não tinha mais força. Deitei ali mesmo na beira da estrada, com o corpo rendido. Acordei depois, em cima de uma esteira de palha. Um pano molhado na testa, cheiro de café no ar. A mulher que me viu estava sentada no canto, mexendo num caldo grosso. Era baixinha, cabelo preso num coque, cara de quem já tinha enfrentado muita coisa. Come devagar, menino, ela disse, estendendo uma cuia com um mingau ralo. Seu corpo tá parecendo de passarinho. E eu comi em silêncio, tentando entender se era verdade aquilo ou sonho. Depois de 2 dias na casa dela, apareceu um velho, o tal do seu Adão, mateiro, conhecido da vila. Tinha o rosto riscado de sol e voz mansa. Ele escutou o meu relato com o senho franzido. Quando acabei, ele suspirou fundo, coçou a barba e disse: "Menino, você viu o inferno, mas ainda está vivo. E isso já é mais do que muita gente consegue." Ele me deu um par de sandálias, uma camisa remendada e disse que ia me ensinar a andar pelo mato sem ser visto. Eu não entendi direito, mas aceitei. O corpo ainda doía, mas a alma começava a respirar. Pouco, devagar. Naquela noite, sentado na varanda de barro batido, olhando o céu estrelado, eu fiz uma promessa. Não em voz alta, mas firme, dentro de mim. Nunca mais volto para aquele lugar. Nunca mais deixo ninguém me puxar de volta para a escuridão. Os primeiros dias com o seu Adão foram silenciosos. Ele não fazia perguntas, só observava. Me dava comida, deixava eu dormir num canto da cabana dele e me mostrava as tarefas do dia como se eu já soubesse de tudo. Era um homem de fala baixa, andar calmo, mãos de couro. Não tinha pressa para nada, nem mesmo para entender de onde eu tinha vindo. A cabana dele ficava no meio do mato fechado, a umas 2 léguas da vila. Era feita de madeira grossa, chão de barro, telhado de palha trançada com cipó. Não tinha janela, só uma porta aberta para o mundo e isso bastava. Tudo ali era simples e direto. Como ele. De manhã, a gente saía para ver as armadilhas de caça. À tarde, pescava num igarapé fundo. À noite, ele me ensinava a escutar os sons do mato, a saber quando era bicho, quando era vento, quando era ameaça. Me mostrava qual folha servia para curar corte, qual raiz matava a sede, qual fruta dava febre. A mata tinha regras e ele sabia todas. Eu aprendia em silêncio. Carregava lenha, raspava a mandioca, lavava os trastes, dormia cedo. A rotina me dava uma paz estranha. E pela primeira vez em muito tempo, eu comia sem medo. Dormia sem esperar bota nenhuma batendo na porta. Mas o corpo sossegado não acalmava tudo. Os pesadelos ainda vinham. Sonhava com a fazenda, com o celeiro, com os gritos do Joãozinho. Acordava encharcado, mordendo a boca para não gritar alto. Às vezes, achava que seu Adão ouvia, mas ele nunca perguntava. Só me dava uma cuia de água na manhã seguinte e dizia: "Hoje vai ser dia de trilha longa." Foi assim que ele foi me curando. Sem apertar, sem invadir, só mostrando outro jeito de existir no mundo.
Depois de um mês, ele começou a falar mais. Contava histórias antigas, de quando andava em comitiva, de quando foi seringueiro, de quando se perdeu uma vez por 3 dias na mata e sobreviveu comendo casca de árvore e bebendo orvalho. Ria das próprias desgraças com aquele riso de velho que já não se assusta com nada. Eu escutava tudo. Cada palavra virava raiz dentro de mim. Um dia a gente estava sentado perto do fogo, ele cortando fumo, e eu perguntei: "Seu Adão, por que o senhor me ajudou?" Ele parou a mão, olhou para o fogo, disse devagar: "Porque um dia eu precisei de ajuda e ninguém deu. E porque vi no teu olho uma dor que eu conheço. Só muda o tamanho, mas o gosto é o mesmo." Aquilo me desmontou, mas não chorei. Já não chorava mais fácil. A dor que antes explodia, agora só escorria por dentro, quieta. O tempo passou e eu fui ficando mais forte. O corpo engrossou. As mãos criaram calo. A fome virou lembrança. Os medos, mesmo vivos, ficaram mais fáceis de dobrar. Comecei a sair sozinho pelas trilhas. Levava peixe de volta para a vila, ajudava no plantio dos outros mateiros e de vez em quando via outros meninos, outras crianças. Sempre que via, me dava um nó, mas eu olhava, sorria e seguia. Eu já não era mais um deles. Eu era um sobrevivente. Seu Adão um dia me entregou um canivete. Disse: "Agora tu já sabe aonde é o norte. O resto é só andar." Fiquei com aquilo como se fosse medalha. E talvez fosse, porque foi com aquele canivete que eu abri muita trilha depois. Literal e de vida. Mas como tudo nesse mundo, até a calmaria tem fim. Um dia ele acordou tossindo. Disse que era só poeira do mato, mas a tosse aumentou. Veio febre, veio cansaço. Fiz tudo o que ele tinha me ensinado. Chá de folha amarga, compressa, banho frio, nada adiantava. Em menos de uma semana, ele já não saía da rede. Me chamava pelo nome agora. Dizia: "Tiãozinho, pega a lenha. Tiãozinho, faz o mingau." Aquilo doía. Ver o homem que me ensinou a viver se apagando. Numa madrugada, a chuva caía fina. Ele me chamou fraco. "Vem aqui, menino." Sentei do lado dele. "Não sou teu pai, nem fui muito de ensinar. Mas você me deu sossego. E eu já estava no fim da trilha. Só que não sabia, agora sei. Seu Adão, ouve. Não volta nunca para trás. O mato tem bicho, mas homem é o que mais mata." Ele fechou os olhos e naquela noite foi embora. Cavei a cova com as mãos, sozinho. Demorei o dia inteiro. Enterrei ele debaixo de um ipê amarelo. Plantei em cima um pedaço de pau com um canivete enfiado como cruz. Fiquei mais uma semana ali, em silêncio. Depois peguei a sacola de couro que ele usava, pus dentro o resto do fumo, um pedaço de rede, uma muda de roupa. Amarrei tudo com uma tira de cipó e fui embora. Não sabia para onde, mas sabia por quê. Eu precisava andar, precisava viver e prometi, com os pés descalços pisando na trilha molhada: "Eu não vou ser sombra de ninguém, nunca mais." Depois que deixei a mata de Seu Adão, minha vida virou estrada. Caminhei por dias com o bornal de couro nas costas, um pedaço de rede enrolado, o canivete guardado num paninho dentro da camisa. O mundo lá fora parecia maior e mais barulhento do que eu lembrava. Mas eu também já não era mais menino. Era quase. Um corpo magro, esticado, mas com o olhar de quem tinha vivido 2 vidas antes dos 15. Passei por vilas miúdas, feitas de barro e saudade. Trabalhava por prato de comida, por um canto para dormir. Em troca, carpia mato, buscava lenha, varria terreiro, alimentava bicho. Não perguntava muito nem contava de onde vinha. A regra era simples: trabalhar, não chamar atenção, sumir quando sentisse o cheiro errado no ar. Dormia em paiol, sob assoalho, até em árvore. Comia o que davam, às vezes o que eu achava. O corpo ainda doía de vez em quando, principalmente quando o frio apertava ou o nome de algum peão antigo ecoava no vento. Mas eu seguia. Viver era um tipo de vingança. Teve uma época que fiquei numa roça de algodão, numa cidadezinha entre Floriano e Corrente. O dono era um tal de Seu Altivo, homem gordo, de voz esganiçada e unhas pretas de fumo. Me botou para colher,
junto com outros 3 moleques. Dormíamos num puxadinho ao lado do galpão, com colção de palha revirada, e comíamos feijão ralo e farinha. Mas ali eu aprendi a resistir. Na 3ª semana, um dos capatazes me empurrou com força porque achei um caroço podre no meio do algodão e parei 1 segundo. Tá com frescura agora, moleque? Ele disse rindo. Senti o sangue subir. A mão formigou, mas eu respirei e segurei. Lembrei das palavras de seu Adão. Homem é o que mais mata. Naquela noite, escondido atrás do galpão, com as mãos sangrando de tanto arrancar capim do dia inteiro, eu fiz outra promessa. Não vou mais aceitar porrada calado. Se um homem vier me bater, vai ver que não é só ele que tem mão. Essa promessa foi testada pouco tempo depois. Estávamos organizando os sacos de algodão no celeiro. Palavra que ainda me embrulhava o estômago. Eu evitava entrar, mas ali era tarefa. O tal capataz veio por trás, apertou meu ombro com força e disse no ouvido: "Você é o mais bonitinho desse lote novo." Aquela frase congelou meu corpo. Era como se o tempo tivesse voltado. O tom, a mão, o cheiro de suor misturado com fumo, tudo era igual. O celeiro, o apelido, a ameaça disfarçada de brincadeira. Mas ali dentro de mim já não era só menino. Eu não sabia o que ia fazer, só sabia que não ia me calar. Me virei de supetão e empurrei ele com força. Ele riu. "Oxe, ficou valente?" Respondi com o olho seco. "Eu só não sou bicho para apanhar calado." Ele veio para cima. Eu puxei o canivete. Nem abri, nem apontei. Só mostrei. Olhei no fundo do olho dele e disse baixo: "Tenta." A risada dele morreu no meio. Ele me olhou de cima a baixo, cuspiu no chão e saiu. Naquela noite, deixei a roça. Sabia que ele ia contar para o dono e que eu não ia durar mais ali. Peguei meu saco de pano, a rede dobrada e parti no escuro. Mas não fui fugido. Fui embora por escolha. E isso, para mim, foi vitória. A estrada depois disso me levou para uma cidade um pouco maior. Consegui trabalho descarregando mercadoria. Em feira. Ganhava trocado, mas já era dono do meu nome. Um velho feirante me deu o apelido de Silêncio, porque dizia que eu trabalhava sem falar, mas com os olhos atentos. E era verdade. Comprei meu primeiro par de sandália nova. Comi carne com farinha, sentindo que era rei. Dormi numa rede só minha, debaixo de um telhado de lona que eu mesmo amarrei. Comecei a juntar moedas num pedaço de pano. Não tinha plano, só vontade de nunca mais depender de ninguém que me visse como coisa. Nessa cidadezinha, conheci uma costureira que me deu comida quente e me deixou consertar o telhado da casa dela. Em troca, costurou para mim uma camisa nova. Era azul, com o botão. Quando vesti, me olhei num vidro de farmácia, quase não me reconheci. Pela primeira vez, me vi limpo daquilo tudo. Nem parecia o mesmo menino do celeiro, mas eu sabia que era. Por dentro, era. Só que agora, aquele menino tinha aprendido a se defender. A fugir, sim, mas também a dizer não. A reconhecer os olhos de quem quer machucar. A ouvir os passos antes do soco. A vida foi me arrastando assim, de cidade em cidade, de trabalho em trabalho. Mas em cada lugar, eu deixava um pouco menos da dor. Fui criando casca, criando nome. Fui virando homem. Um homem que não esquecia, mas que já não se dobrava. E toda vez que sentia o cheiro de madeira úmida, ouvia um galpão escuro, ou ouvia alguém dizer bonitinho, do jeito errado, minha mão ia direto pro bolso onde guardava o canivete. Só para lembrar que eu podia me defender. E lembrava. Sempre lembrava. Hoje eu sou só um velho com 84 anos morando numa casa de tijolo aparente no sertão do Piauí. Já nem lembro direito como foi que vim parar aqui. Sei que cheguei, fui ficando e ninguém me expulsou. Não tive filho, não casei, não construí família. Fiz o que deu para fazer com o que sobrou de mim. Trabalho mesmo parei de vez só faz uns 10 anos. Antes disso, ainda pegava umas enxadas para capinar quintal, puxava água de cacimba para os outros, ajudava em mudança. Mão calejada, coluna torta, mas era o que dava. Hoje vivo com uma aposentadoria miúda, mas que dá para comprar meu café, minha farinha, uns remédios para dor nos ossos. Tenho um cachorro cego que só late quando sente cheiro de gente diferente. E um pé de caju no quintal que dá fruto todo ano.
Sem falta. Quem mora aqui perto me chama de seu Sebastião doido, porque dizem que eu falo sozinho no quintal. Mas não é loucura, não. É que quando o vento bate do lado direito, parece que escuto vozes do passado. E aí eu falo com elas. Falo baixo, como quem responde a um chamado antigo. Às vezes eu sonho que ainda tô preso naquele lugar. Acordo no meio da noite, com a boca seca, coração batendo como quando tinha 12 anos. Me levanto da rede, ando pelo quintal, olho pro céu e repito para mim mesmo: você saiu, porque tem dia que até eu esqueço. O tempo foi passando e levou muita coisa, mas tem coisa que o tempo não leva. Um cheiro de feno úmido, por exemplo, até hoje me embrulha o estômago. O som de botas no chão duro também. E aquela palavra que eles usavam para me chamar, aquela que me fazia gelar por dentro, essa não digo em voz alta até hoje. Nunca mais soube do Joãozinho, nem dos outros. Mas sempre que vejo um menino pequeno andando sozinho na rua, sinto um nó na garganta, como se fosse ver o rosto de algum deles no próximo passo. Não vejo, mas sinto. E tem a culpa que me acompanhou feito sombra em dia nublado. Culpa por não ter feito mais, por não ter gritado, por não ter salvado ninguém além de mim. Eu sei que eu era só um menino, que não tinha força nem voz, mas saber e sentir são coisas diferentes, e o sentimento de ter fugido sozinho ainda me pesa. Mas também sei que sobreviver foi um ato de coragem. Não morrer naquele lugar era milagre, e eu escapei, vivi, e por mais torta que tenha sido minha vida depois, foi minha, não foi deles. Nunca procurei justiça, nem polícia, nem vingança, não porque perdoei, porque não esqueci. E quando a memória é viva demais, a justiça parece pouca. Então deixei tudo enterrado no fundo da mente, como a gente enterra coisa morta que não quer ver nascer de novo. Fui um bom trabalhador. Nunca roubei, nunca bati, nunca repeti com ninguém o que fizeram comigo. E se isso não me faz santo, ao menos me faz limpo. Nunca botei as mãos em menino nenhum. Nunca. E se algum dia minha alma pesar, vai ser por isso que eu me levanto. Por ter quebrado a corrente. Agora, com os anos me encostando, sinto que o fim está mais perto do que longe. E tudo bem. Já vivi até mais do que achei que viveria. O que eu não aceito é morrer calado. Por isso contei. Não para botar medo, nem para chocar ninguém, mas porque tem coisa que, se a gente não bota para fora, apodrece por dentro. Quem ouvir ou ler isso aí um dia, saiba, o inferno existe e nem sempre tem fogo. Às vezes tem telhado de zinco, chão de terra batida e um celeiro no fundo. Mas também saiba, dá para escapar, dá para viver depois, mesmo carregando os cacos dá. Eu sou a prova. Eu não fui homem importante, nem fui lembrado por ninguém, mas eu saí de lá e para mim isso é mais que vitória, é liberdade. Se um dia eu encontrar o Joãozinho em outro canto desse mundo, ou em outro plano, se é que existe, quero olhar nos olhos dele e dizer: me perdoa por não ter te puxado junto, mas eu nunca te esqueci. Agora, olhando o quintal seco, o cachorro dormindo e o caju caído no chão, eu só penso numa coisa. Por tudo que tentaram me apagar, eu ainda tô aqui. Inteiro não, mas em pé. E é isso que eu queria contar. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.